Comunicar não é dom, é treino. Como qualquer outra habilidade, se você treina, você consegue chegar à excelência. O meu nome é Michele e hoje eu estou aqui com o Rian Augusto. Muito obrigado, Michele. É um prazer estar comunicando com você. Muito bom, Rian. O prazer é todo meu de te receber aqui para gravar esse podcast com a Vox2U. E você escolheu um tema, Rian, que eu confesso que a princípio eu não tinha entendido muito bem, até te pedi uma explicação, né? O seu tema é comunicação, uma arte não visual. A gente entende na comunicação que a comunicação também inclui a arte visual, também é arte visual. Mas quando você falou para mim que para você tinha um outro sentido, aí eu consegui entender e fez muito sentido para mim. Como que você explica isso para nós? Por que para você a comunicação é uma arte não visual? Vamos supor um exemplo. A gente vai no museu de artes. Pela primeira vez, você simplesmente não entende nada. É apenas umas artes, você não entende. Até que você começa a estudar. Estudar as artes, a história, ver que cada linha faz algum sentido. Aí, ó, um ano depois, você volta naquele mesmo museu. E tudo faz mais sentido. Se você faz mais sentido e você começa a entender, pô, isso aqui é muito legal. Eu estudei isso, agora sim faz sentido. E a comunicação para você é a mesma coisa. Exatamente. Comigo foi a mesma coisa. Antes, para mim, a comunicação não era só uma pessoa no palco falando sem entender nada. Hoje eu entendo que tem técnica, tem características e tudo naquela apresentação tem algum sentido. Muito bom, Rian. Eu pude acompanhar de perto a sua trajetória aqui na Vox e o seu desenvolvimento, não só na oratória, mas na comunicação, né? Em conseguir se comunicar com pessoas que antes você não se comunicava. O que eu queria saber de você, Rian, como que foi a sua trajetória até chegar na Vox? Até você falar, nossa, eu preciso de um curso de comunicação. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Sempre fui quieta, nunca falei muito com as pessoas. Em qualquer lugar, escola, trabalho, eu sempre fui na minha quieto. Até que chegou um momento que eu estava no 8º ano, e tive que fazer uma apresentação de alguma matéria. E eu não consegui simplesmente falar nada. Mesmo a apresentação sendo em grupo, eu fiquei quieto, calado, inclusive perdi nota por isso. Então, ali eu percebi que precisava me comunicar, precisava melhorar minha comunicação. E você conseguiu isso aí muito bem, porque eu lembro que quando você chegou aqui no curso, você sempre com a cabeça muito baixa, não falava muita coisa, e de repente você começou a subir nos palcos, começou a se expressar melhor, a participar mais. Sim. Eu soube até que você começou a ter mais amigos também, isso é verdade? Isso. Como que você se sentiu? Muito feliz, e eu percebi que as pessoas conversam comigo com mais facilidade. E até mesmo sobre futebol, eu gosto muito de futebol, então comunicar com futebol para mim ficou mais fácil. E meus amigos também são dessa área, então, além da zoeira. Então, para mim, é muito mais melhor, e a Vox me ajudou muito nesse caminho. Que bom, Rian. Fico feliz de ver essa evolução que você apresentou. Eu acredito que as pessoas ao seu redor também notaram, né, essa diferença, inclusive pessoas da sua família. Sim. A primeira pessoa que percebeu foi minha mãe. É mesmo? Teve, assim, nas primeiras aulas, tive um Natal lá na minha cidade natal, que é Morro Agudo, e minha mãe e minha família percebeu isso. Na hora eu não percebi, mas a minha esposa depois veio conversar comigo e ela percebeu que a minha mãe falou, comunicou com ela e ela me passou isso. Cara, isso é verdade. Eu mudei muito e hoje eu percebo que essa evolução é cada dia mais. Olha que legal. Aproveitando esse gancho que você acabou de falar, o que foi a primeira coisa que você percebeu que mudou em você? Primeira coisa, sem dúvida, acho que é a ansiedade. Ansiedade? Você era bem ansioso? Bem, muito ansioso, muito quieto. E hoje eu consigo comunicar. A ansiedade, ela aparece, mas Você o tempo encara. vai embora, vai encarando. Uhum. Então hoje é mais natural. Que bom, muito legal. Rian, eu lembro também que eu sempre falava para vocês, né, como meus alunos, nunca percam a oportunidade de subir num palco e de se apresentar. E você tirava isso de letra.
várias vezes aqui que a gente tinha as dinâmicas do caixote, porque todas as aulas a gente faz isso. A gente tem uma dinâmica de caixote para você que ainda não veio conhecer uma aula da Vox to You. E nessa dinâmica de palco, tem um caixote na hora do nosso coffee, e todo mundo pode ser desafiado a falar sobre um tema que é escolhido no dia. E aí sempre o Rian era escolhido para falar alguma coisa. E você nunca fugiu da raia. Você sempre veio, subiu no palco e deu show, Até né? mesmo sem ter ideia, mas a Do que gente ia encara, falar. vambora. Estamos aqui para subir no palco e falar. Isso mesmo, você tirou de letra. E eu sempre falo isso para você, né? O quanto você se desenvolveu, não só como um orador, mas como um comunicador. Porque o fato de você ter conseguido fazer isso, de comunicar com a sua mãe. Eu lembro que a Sarinha falava, sua esposa, né? Para quem não sabe. Mas a Sara falou para mim um dia: nossa, o Rian nem falava com a mãe dele por áudio e tal. Hoje ele tá fazendo videochamada. Isso é verdade. E conta para mim como que foi essa evolução para você. Hoje em dia eu consigo mandar áudio para as pessoas, coisa que eu nunca imaginei fazer. Consigo fazer videochamada, consigo me comunicar mais naturalmente via internet, via pessoal. Então, para mim, hoje é mais leve, mais tranquilo. Que bom, isso é desenvolvimento, né, Sim. Rian? Me fala uma coisa, no começo, para todo mundo é desafiador, a gente sabe, né? Mas para você, qual que foi o maior desafio que você encarou quando você começou as aulas aqui? O maior... Subir no palco. Subir no palco. Subir no O palco. que você sentia quando subia no palco? Ansiedade, nervosismo, medo de errar. Medo de errar. Muito medo de errar, mas com o tempo você vai ficando mais tranquilo. Você vira até uma rotina, você, quero subir. Então, cada vez que você sobe, mais legal fica, mais interessante fica. Então, é treino e treino, treino. Perfeito, é isso mesmo, é treino, treino e treino. E é por isso que a gente fala que a comunicação não é um dom. Às vezes as pessoas olham para mim, conversam comigo e falam assim: nossa, você parece que nasceu falando, né? Você tem o dom. Eu falo, não tenho dom, isso foi treinado, foi muito treinado. A gente treina, a gente precisa adquirir repertório para poder conversar, para poder saber como a gente vai começar uma conversa. Então tudo é treino. Você, mais do que ninguém, é a prova viva disso, né? Você treinou, treinou, treinou e conseguiu chegar onde você chegou. E vai muito mais longe. Tenho certeza que você vai. Ô, Rian, você sabe que a gente fazia muita dinâmica em sala de aula, inclusive subir no palco para poder falar. Você lembra de uma dinâmica que foi um pouco desconfortável para você? Tirou você da zona de conforto? Exatamente na primeira aula. Na primeira? Exatamente. A dinâmica de eu e mais outro colega falar sobre mim mesmo. Ter 1 minuto para falar sobre mim. E aquele 1 minuto parece que é 1 hora, você não, as ideias não saem, você quer falar, mas o cérebro não pensa. Então, ali o primeiro desafio é aquela dinâmica. Aquela dinâmica. E é difícil mesmo para a gente falar sobre nós, né? Exatamente. Já percebeu isso? Porque a maioria das pessoas que está buscando desenvolvimento, elas ainda nem sabem o que elas são, o que elas querem. Isso tudo faz parte do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, é muito mais fácil de você conseguir saber para onde você vai. Mais fácil falar da vida dos outros do que essa própria vida. Isso é fácil pra caramba, né? Ô, Rian, me fala uma coisa. Depois que você começou a desenvolver a sua comunicação, o que mudou mais na sua vida? Que você falou, nossa, isso aqui foi bom demais. Hoje eu sei o que eu quero ser. Antigamente eu não sabia o que eu queria trabalhar, o que eu queria fazer. E hoje eu sei que eu quero ser comentarista de futebol. Eu sempre gostei de futebol, mas eu sempre... A parte tática, a parte de comentarista, eu sempre entendi. Sempre quis, só que eu não conseguia passar para as pessoas. Não conseguia comunicar para as outras pessoas. E com a Vox isso me ajudou. E hoje eu sei que eu quero focar em ser comentarista e futuramente eu vou ser. Muito bom, Rian. Você está no caminho. Eu sei que você começou a fazer alguns vídeos e eu sempre acompanho, você sabe, dou feedback e falo, você está indo muito bem, continua assim. Eu nunca imaginei que eu ia ver um vídeo seu na internet falando sobre futebol, então eu sempre vou deixar o meu incentivo para você porque você merece ir em busca daquilo que você quer para sua vida, daquilo que você gosta.
Continua assim, Rian. As pessoas ao seu redor, elas também perceberam a sua mudança. Sua mãe foi uma das primeiras, Foi. né? E eu acredito que você não imaginava Não, que isso ia acontecer, que você ia impactar outras pessoas com a experiência que você teve sim, na Vox. nunca imaginei. Algumas pessoas perguntaram para você como que foi, por que que você estava apresentando essa mudança. Foi, sim, várias pessoas me perguntaram e eu falei, Vox2. Essa é a palavra-chave, é Vox2. Muito bom. Ali muda, ali não é apenas uma escola, é uma terapia que te muda o seu futuro. Muito bom, né? Realmente, terapia é uma palavra que eu escuto de todas as turmas que entram Hum, aqui na Vox, porque aqui a gente começa a se conhecer, a sim, conhecer as nossas falhas, os nossos medos. A gente costuma dizer que o medo do julgamento ele é presente na maioria das pessoas, tanto que o medo do julgamento é um dos maiores medos da humanidade. Só perde para o medo da morte. Que doideira, né? é, A gente tem aquele medo do julgamento, aquele medo de falar em público, pensando no que o outro vai pensar quando eu estiver lá. E aí, quando a gente começa a treinar a comunicação, a gente vai perdendo esse medo também, né? Que a exatamente. gente entende que todas as pessoas estão na jornada evolutiva delas e cada um está no seu momento, não é Uhum, verdade? exatamente. Então, você aprendeu bastante com a Vox aqui. Muito, muito. Você, além de fazer o curso do Academy, você gostou tanto que também fez o pós, né? Sim, Falando um pouco sobre a Academy, porque a gente já vai chegar no pós, você lembra da aula 11, sim. que é uma aula memorável. Todo mundo aqui conhece a aula 11, porque a aula 11 ela vem dentro de você. Ela fala exatamente sobre isso. Quem é você? E, como você disse na primeira aula falando sobre você, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender quem que é a gente, qual que é o nosso propósito, o que a gente está fazendo aqui, qual é a nossa história. E na aula 11 a gente se conecta com bastante pessoas, porque ali Sim, todo mundo conta um pouquinho de si. O que você aprendeu da aula 11? Você lembra dessa aula, né? sim. Como foi essa aula para você? Cara, a aula 11, só quem viveu sabe o que que é a aula 11. É um momento especial porque você conhece as outras pessoas e você começa a se entender melhor. Você percebe que as pessoas não estão ali para se comunicar, estão ali para realmente querer ser pessoas melhores. Todos ali tiveram seus problemas no passado e querem ser mudados. E a aula 11 é algo muito especial porque você conhece as histórias e você se identifica com as pessoas. Então ela é muito especial. Então, para quem não viveu, vem viver. É algo realmente incrível. Olha só, hein? Dica! Dica do Rian. Rian, quem era você antes do curso e quem você saiu daqui sendo depois? O Rian antes do curso era um Rian tímido, que não falava com quase ninguém, ia para a escola quieto, ia para o trabalho quieto. E hoje, o Rian de hoje é um Rian que quer ser comentarista, que quer focar nesse sonho. E o que o Rian no trabalho hoje é o Rian zoeiro, brinca com todo mundo e fala com as pessoas com mais naturalidade sobre qualquer tema. E o Rian de hoje é um Rian totalmente diferente, Rian mudado, o Rian em evolução. Rian em evolução. Eu gosto de ver isso porque a gente está em constante evolução, né, Sim, Rian? Eu mesma, que hoje sou professora de vocês, né, sou professora aqui na Vox e dou aula para muitos alunos, eu estou em constante evolução. A gente costuma dizer isso, né, que evolução você não tem teto para atingir, a gente está sempre buscando ser cada dia um pouco sim, melhor, na verdade? E eu percebi todas essas mudanças em você e o que a comunicação foi capaz de fazer aí na sua vida, foi capaz de fazer na minha e é capaz de fazer na vida de qualquer pessoa que queira aprender realmente, na verdade? sim, A gente fala que a comunicação é diferente da oratória, porque a oratória é a arte de falar bem, é a arte de falar bem no palco, com outras pessoas, mas a comunicação é aquilo que vai além. A comunicação é quando você entende como o outro funciona, quando você entende que o outro são várias histórias por trás e você respeita aquilo e acolhe. E aí você se conecta com a outra pessoa exatamente. e consegue passar a mensagem para elas. E sobre isso, inclusive, a gente teve várias técnicas, né? Todas as nossas técnicas na comunicação são exatamente para a gente poder passar a mensagem da forma que a outra pessoa precisa ouvir para entender. Qual é uma das técnicas assim que mexeram com você, que você falou, nossa, essa técnica aqui faz sentido para mim? A técnica que mais fez sentido para mim foi
técnica de metáfora, Analogia. analogia. Analogia é a principal. Você consegue pegar dois pontos diferentes e ligar num ponto que a pessoa consegue entender. Muito E a analogia legal. é a principal. Você pode usar analogia de porcentagem, de dois materiais, de várias coisas, e a pessoa entender do jeito que ela mais faz sentido para ela. Muito Então, legal. você conhece a pessoa, então, vamos fazer uma analogia de acordo com o seu dia a dia. E a pessoa vai entender com muito mais facilidade. Muito bom. Inclusive, você começou aqui falando do seu tema com uma analogia, né? Você disse que quando uma pessoa vai no museu, ela consegue ver uma arte, mas de repente ela não consegue ter uma percepção sobre aquilo que ela está vendo. Que é a mesma coisa na comunicação. A comunicação, você vê as pessoas falando, mas você não sabe as técnicas que ela utiliza. Exatamente. Então, muitas vezes, você não sabe nem que você está sendo induzido a comprar algo. Não é verdade? Porque a comunicação, gente, como tudo na vida, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. A gente tem técnicas, claro, que a gente pode utilizar para convencer melhor as pessoas, mas tem pessoas que acabam se aproveitando disso. Eu sempre falei para vocês em todas as aulas, pessoal, entendam das técnicas, inclusive para vocês se blindarem das pessoas que usarem a comunicação a favor delas e não a favor de vocês. Porque tem as pessoas que agem de má fé, né? Sempre tem. Sempre tem. Mas a comunicação é uma arma. Então, a gente entende que a comunicação é uma arma que a gente tem que fazer bom uso dela, porque ela pode edificar e ela também pode destruir, não é verdade? Exatamente. Muito bom. Rian, a gente falou um pouquinho do Academy e vocês aí que estão assistindo a gente, todos vocês têm a oportunidade de procurar a Vox para assistir uma aula experimental para vocês entenderem como é essa dinâmica das aulas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, como a gente adora, né? Exatamente. Em sala parece que 3 horas passa assim voando, não é verdade? Que coisa incrível. 3 horas parece que é às 60 vezes a gente até passava segundos. do horário. Exatamente. Então, pessoal, assistam sempre aí os nossos stories, porque a gente está sempre compartilhando com vocês sobre as aulas que a gente está fazendo, a chamada do dia, o que a gente vai falar nas aulas. E também a gente tem o pós. Para quem continuou, né, quer continuar depois do Academy a fazer também oratória, pode fazer o pós. E você fez. O que você me fala do curso do pós, Rian? Curso do pós. Para você que quer melhorar em debate, ou até mesmo criação de vídeos, o curso do pós é o ideal. Você aprende técnicas avançadas sobre vídeo e de debate também. Então, o curso do pós é um pouco mais cansativo, mas é mais evolutivo na sua carreira. Então, o pós, para você que tem quer conhecer o pós, vem fazer. Eu te garanto que vai valer muito a pena. E vale muito a pena mesmo, né? Eu costumo dizer que o pós é um curso bem mais extensivo, porque ali você não está lidando só com o seu dia a dia, mas com o trabalho, né? E com outras oportunidades que venham a surgir na sua vida. Obter liderança também. Exatamente, como a liderança, por exemplo. Inclusive, a liderança, hoje eu entendo que ela não diz respeito só ao mercado de trabalho, mas à nossa própria vida. No começo eu tive dificuldade de entender isso. Por que eu estava fazendo um curso que tinha liderança, sendo que eu não utilizava no meu dia a dia, no meu trabalho? Até mesmo em casa pode ser utilizado. Exatamente. Aí quando você começa a entender o princípio da liderança, você vê que liderar, você começa na sua própria vida, dentro da sua casa, com os seus amigos. A gente precisa saber liderar, porque a liderança é condução. Então, quando você conduz a situação de qualquer coisa na sua vida, qualquer desafio, qualquer percalço que venha a ter, você sabe como sair da situação, como lidar com a situação, não é verdade? Então, costumo dizer que o pós ele veio para me ensinar muito, porque como você disse, você usou a expressão cansativo, eu uso a expressão diferente. Porque o Academy, assim, ali é muito acolhimento, é muita risada, aí o pós ele já vem para te preparar para a vida. Exatamente. Não é verdade? Como se fosse o ensino fundamental para Academy, para o ensino médio, para o pós. Mais ou menos isso, exatamente. Está vendo? Já está bem de analogia, hein? Uma coisa que eu observo em comum com os meus alunos é exatamente a analogia.
Tem vários alunos, inclusive a Kim, que você conhece, que hoje a linguagem dela é basicamente 70% metafórica. Tudo ela está Exatamente. inserindo uma analogia ali, uma metáfora. E isso é muito bom, porque são técnicas que a gente utiliza na programação neurolinguística. Ou seja, a programação neurolinguística, que é uma técnica avançada de comunicação, faz com que você consiga entender como o outro funciona e adaptar a sua comunicação a ela. Porque você lembra do que a gente sempre fala. A responsabilidade da comunicação é comunicador. do comunicador, exatamente. Então, na Vox, a gente consegue entender quais são as técnicas que a gente vai utilizar para poder usar com cada pessoa em cada situação. Exatamente. Flexibilidade. Comportamento. Perfeito. Tá ensaiadinho, tá vendo? Aluno meu não passa mal, não. Rian, muito bom aqui estar com você e saber um pouco da sua vida e o que mudou a Vox na sua vida, porque a Vox muda a vida de todo mundo. Todo mundo. Não teve uma pessoa que eu conheci de verdade, desde a época que eu era aluna até hoje, em que eu sou facilitadora, uma pessoa que saiu aqui da mesma forma que entrou. Isso é sensacional, porque eu estou participando ali da transformação das pessoas e vendo como de uma aula para outra tem uma evolução gigantesca. Isso é o mais incrível. Cada aula você evolui e você quer evoluir ainda mais. Quer evoluir mais. E a gente vai percebendo isso, né? E a gente não percebe isso só da gente, a gente percebe dos colegas também, né? Isso é o mais incrível ainda. Exatamente. Tem algum colega que você lembra que se destacou bastante? Sem dúvida, a Derlian e o Isaac. Derlian e o Isaac. Derlian, para quem não conhece, é uma colega que tinha autismo. Ela era mais tímida do que eu, pelo incrível que pareça, mas ela era incrível. As dinâmicas que ela participava eram incríveis. O caixote que ela fazia era muito incrível. Além disso, ela era uma artista super, super incrível. Então, quem não conhece, começa a pesquisar mais sobre ela, que ela é realmente uma pessoa muito incrível. A Derlian realmente era uma artista. A Derlian chegou quietinha, não falava com ninguém, tinha as limitações dela. Fone no ouvido, quieta, fone no ouvido, abafador de som. Ela tinha toda a crises até por causa do barulho, né, que às vezes a gente fazia. E, cara, foi legal demais porque a gente conseguiu se adaptar a ela. Exatamente. E ela se adaptou a gente. Né? Então, a nossa turma realmente teve um engajamento muito bom porque a gente viu ali todo mundo em algum momento, em alguma situação, mudando, subindo de patamar, evoluindo na comunicação. Até que a Derlian começou a dar show, praticamente, né? Ela vinha aqui no caixote, falava com todo mundo, fazia analogia. E é uma coisa que está muito presente nela, Sim. que nem ela mesma sabia. Ela veio aqui falando que não tinha habilidade de comunicação e habilidades sociais, e ela saiu daqui falando e se comunicando. Exatamente. Então, não só ela, como o irmão dela também evoluiu muito. Exatamente. Inclusive, ele fez o pós. Fez o pós e gravou um podcast aqui agora mesmo com a gente. É bom assistir essas evoluções, né, das pessoas. A gente vê que a gente pode sempre mais. Sim. Não é, Rian? Você lembra que todo final de aula a gente faz um ritual, que é de jogar uma palavra na caixa. Esse ritual da palavra na caixa simboliza uma palavra que fez sentido para você naquele dia, o que a aula representou para você naquele dia, e a gente resume nessa palavra. Se você fosse deixar uma mensagem para as pessoas hoje, em vez de uma palavra, qual seria? Superação. Uma pessoa que na época era noivo, não sabia como fazer os votos, hoje eu estou gravando um podcast para o Brasil poder ver. Então, superação é a palavra. Eu, curiosamente, conheci a Vox uma semana antes do meu casamento, e que eu não fazia a mínima ideia de como é que eu ia fazer os votos, mas eu fiz o curso do Intensivox uma semana antes e me ajudou demais. Escrevi os votos, teve humor, teve punch, teve emoções. Então, graças a Vox, ali eu percebi que, cara, acho que ali tem um negocinho diferente. Show de bola, Rian. Para você que também quer sentir esse negocinho diferente, você já sabe, né? Procura a Vox e não perde tempo. Vem fazer o curso com a gente. Rian, mais uma vez, muito obrigada por ter estado aqui com a gente, por ter confiado no método da Vox2U, que a gente sabe que funciona. Você está arrasando e eu tenho certeza que você vai chegar muito mais longe. Eu que agradeço, sou muito grato a você, Michelle, a Vox. Então, o recado que eu quero dar para você:
não tenha dúvida, vem fazer parte da família Vox. Vem para Vox você também.